Olá a todos, espero que estejam bem, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Ah, Hoje, o episódio número 3 vai se basear numa pergunta, que é: quem devo amar? Eu acredito que todos já escutaram, né, o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, e provavelmente pensaram, né, nisso quando leram essa pergunta, né? Quem devo amar? Sim, nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Mas eu gostaria de abordar ah, um outro um outro ponto para essa mesma pergunta, né? Uma outra resposta, né? Não que essa seja errada, não, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento que nós devemos fazer. Nós devemos amar a todos, né? Fazer o bem a todos, como nós faríamos a nós mesmos. Mas eu gostaria de abordar em Gálatas, então peço a todos que abram em Gálatas. Gostaria de abordar de uma forma diferente. Abram comigo na carta de Paulo aos irmãos da Galácia, então Gálatas, no capítulo 6. Então, Gálatas capítulo 6. Só para a gente entender um pouco, nessa carta que Paulo está destinando aos irmãos da Galácia, estava acontecendo um problema, né? Os irmãos dessa igreja estavam sofrendo alguns ataques por parte dos cristãos judeus, né? Então, judeus que se tornaram cristãos, ah, alguns ataques com relação a alguns pontos da lei, né? Então, os judeus queriam obrigar, impor para os cristãos gentios dessa congregação que esses cristãos tinham que se circuncidar, né? Praticar esse ato que foi descrito na lei e foi destinado também ao povo judeu, mas isso no passado. Então estava acontecendo esse conflito. Então, alguns cristãos querendo impor e obrigar, ensinando, né, que eles deveriam realizar, no caso os cristãos gentios, eles deveriam realizar a circuncisão. E Paulo vem tratando nessa carta a diferença entre estar debaixo da lei e estar sobre a graça. Né? Ele vai falar até a famosa frase que todos devem ter ouvido já, que é: se você quer estar debaixo da lei, você cai da graça, né? Então você decai da graça. Então ele trata desse assunto. Então o contexto da carta é esse, né? Essa 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 situação que estava acontecendo lá e Paulo tratando com os irmãos, explicando para eles que não existe mais circunciso ou incircunciso, não existe mais gentio, judeu, né? Não existe mais a separação, né? Porque Cristo na cruz aboliu a separação e tornou todos um só em Cristo Jesus, né? E aí, Paulo até fala no primeiro capítulo que, na verdade, isso que estava sendo pregado é um evangelho, um outro evangelho que de fato não é um evangelho, né? Ele fala. Então ele diz para os irmãos que ele estava até surpreso que os irmãos estavam abandonando tão rapidamente o evangelho que foi pregado a eles por Paulo, no caso. Enfim, esse é o contexto da carta, né, na qual Paulo está escrevendo a esses irmãos. Agora, tratando, né, do nosso tema em específico, quem devo amar, Paulo ele vai abordar no capítulo 6 ah, ah, de certa forma esse tópico de cuidar uns dos outros, né? Carregar o fardo, que ele vai falar nos primeiros versículos do capítulo 6. E aí um pouco mais à frente, no versículo 9, que é o que nós vamos ler, 9 e 10, ele dá um ensinamento muito importante que nós devemos tomar como lição, né? E praticar em nossas vidas. Então, ele vai falar assim: e não nos cansemos de fazer o bem,
pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, o que eu queria trazer para nós hoje, né, para que nós pudéssemos meditar, é com relação a isso que Paulo diz. Será que nós estamos fazendo bem a todos, vírgula, principalmente aos da família da fé? Será que nós temos carregado o fardo uns dos outros? Será que nós temos amado de fato aos nossos irmãos? Em 1 João, João vai abordar o amor a Deus, dizendo que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, quanto mais ama a Deus, a quem não vê. Então, se você não ama o seu irmão, se você não cuida do seu irmão, não faz o bem ao seu irmão, quem você está vendo, você não ama a Deus. Então, nós precisamos pensar nisso. Será que estamos fazendo bem aos nossos irmãos? Será que estamos amando a eles? Né? Porque é de fato quem nós devemos amar. Pois se não amamos nem aos nossos irmãos, quem dirá uma pessoa que nós nem conhecemos, que não faz parte da comunidade cristã, né, da irmandade, da família da fé. Se não amamos nem os da família da fé, quanto mais aqueles que não são. Então, que possamos pensar nisso, pensar nas nossas vidas, em como nós temos feito bem aos nossos irmãos, aos da família da fé, como nós temos amado a eles. E, se não temos feito isso, como podemos fazer isso? E o principal, façamos. Então, que você tenha uma reflexão sobre o que foi abordado aqui e possa, de fato, fazer o bem, amar aos da fé, amar aqueles que são filhos de Deus, cuidar, carregar o fardo, suportar, dando suporte a todos os que precisam. Então, que Deus abençoe a todos. Boa noite.